podcast Bíblia, a gente aprende muito fazendo isso. Penny Emerson jogou a Vitor na nossa cara, tá ligado? É isso aí mesmo. É o Rogerinho? Foi o Rogerinho? Maravilhoso! Obrigado, Rogerinho. Meu Deus do céu, que momento. Bom, vamos lá. Que E momento. agora, Júlia Nobre? Começa. Hoje é uma passagem muito interessante, hein? Sim, muito. É a famosa entendes o que lês? A gente vai esbarrar nesse versículo aqui. Mas Verdade. antes de comentar aquilo que me chamou a atenção, eu queria ouvir também da Laísa, que estudou bastante. O que você traz de entendimento de Atos 8? Então, tiveram duas coisas aqui que me chamaram a atenção. Eu gosto de debruçando. Duas coisas aqui que me chamaram a atenção. A primeira está lá no versículo 29, que fala assim, ó, e disse o Espírito, com letra maiúscula, então era o Espírito Santo, a Filipe, chega-te e ajunta-te a este carro. E ali depois, a gente vê que depois disso o Filipe chega e vê o eunuco ali lendo a palavra, o que o profeta Isaías disse e tudo mais. E o primeiro ponto é esse aqui, que o Espírito disse a Filipe. E Filipe automaticamente escutou o que o Espírito disse. Então, assim, a importância da gente estar com os nossos ouvidos atentos, sensíveis para escutar o que o Espírito está falando com a gente e o que a gente tem que fazer e também a questão da obediência. Mas acho que o principal é escutar o que o Espírito está falando. E a pessoa pode se perguntar, mas como que eu sei que é o Espírito de Deus falando? Bom, primeiro, nunca vai dizer algo contra a palavra. Isso é certeza. O Espírito nunca vai contrariar a palavra de Deus. E a gente vê que nós podemos reconhecer a voz de alguém, trazendo até para o natural. Eu reconheço a voz da Laísa porque eu sei como é que é a voz dela, convivo com ela aqui 8 horas, né? Na sala. Sim. Então, quando você conhece uma pessoa, até pelos passos, você já sabe dentro de casa quem que está chegando. Exatamente. Então, conhecimento, você ter essa comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo, isso vai fazer você conhecê-lo de tal forma que a voz dele, você não vai mais confundir. Eu sei que é o Espírito de Deus falando. Exatamente. E a outra coisa que me chamou a atenção aqui é que fala no versículo 30, né, que correndo Filipe, ou seja, correndo Filipe, então ele atendeu bem depressa, ele obedeceu bem depressa o que o Espírito falou para ele, ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? Foi o que a Júlia falou, né, o famoso versículo, entendes tu o que lês? E no 31 ele fala assim, ó, e ele disse, o eunuco, né, como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Olha só, como que eu posso entender algo se não tiver ninguém para me ensinar? Aí tem aqueles crentes que falam assim, não precisa ir na igreja não, só de eu ler a palavra, o Espírito Santo já habita dentro da minha casa, Deus se faz presente em todos os lugares, mas nós precisamos de pessoas que têm uma visão mais clara e às vezes até uma intimidade maior com Deus para nos ensinar a respeito da palavra de Deus. Quantas e quantas vezes a gente já leu versículos e a gente não conseguiu entender ali o que estava escrito. Ah, é uma falha humana. Tudo bem, é uma falha humana, mas a gente pode contar com outras pessoas para nos instruir, nos explicar aqui. Aqui nesse caso o eunuco não estava sabendo de quem era que a palavra estava falando, mas estava falando do próprio Jesus e ele não sabia a respeito disso. E Filipe Filipe que foi falando para ele, explicando para ele a respeito de Jesus, que Jesus veio, que Jesus morreu por nós e tudo mais. Então, a importância de nós termos pessoas instruídas que vão nos explicar e trazer à luz a palavra de Deus e até novas revelações pra gente. E quantos versículos que você lendo a Bíblia, às vezes passou batido, e quando você vai lá, o pastor lê aquilo, mas como é que desse versículo já li, aqui, não vi isso. Nunca enxerguei isso, gente, como? E a importância, é que a gente vê aqui, Filipe, ele de pronto ouviu a voz de Deus, ele atendeu, a Bíblia fala aqui no início. Ele correu para fazer aquilo que Deus tinha pedido. E engraçado que isso aconteceu também com o etíope, porque no versículo 27 Deus falou com ele e ele entendeu e obedeceu. E isso me dá o entendimento seguinte, sempre que a gente entende o que Deus quer, a gente precisa de pronto obedecer. Foi assim com Abraão, né? Deus falou, Abraão, levanta, sai da tua terra, da tua parentela. O que ele fez? Ele levantou, nem perguntou o que aconteceu, o que seria feito, porque muitas vezes a gente quer saber qual é o final daquilo, mas Senhor, mas por que eu vou fazer isso? É para quê? E às vezes Deus ele não quer que você, ele não quer te entregar tudo. Ele não perguntou, por que eu tenho que falar com aquele etíope ali? É um cara conhecido, ele poderia questionar muita coisa, mas ele foi lá e fez. Então, Deus permitiu ele explicar ali o que ele estava lendo em Isaías, e os historiadores dizem que a igreja da Etiópia talvez foi criada por esse etíope, talvez ele, que já tinha esse entendimento, que deu ali o start na igreja da Etiópia. Então, você imagina, se você deixar de obedecer algo que Deus fala,
talvez toda... Você interrompe um propósito muito maior, todo um propósito né? que Deus tem, porque talvez você não ouviu de pronto. E o etíope, quando ele entendeu também o que o Felipe falou, ele falou, por que me impede de se batizar? Tem um lago ali, tem um rio ali, vamos descer. Ele também entendeu o que Deus estava falando com ele. E aí a diferença é que muita gente coloca impedimento em tudo. Ah, você quer ser batizado? Ah, mas é porque eu ainda não fiz o curso de batismo. Ah, é porque isso. Eu não tô sentindo. Eu não tô preparada. Eu acho que esse é um dos mais eu tinha comuns. isso quando eu era adolescente, mas é porque eu não entendia. Eu falava, preciso me sentir preparado. Mas, Mas é justamente isso que você falou, eu não entendia. Porque quando o Felipe pergunta, né, entendes tu que lês, é o entendimento que muda tudo. Quando você entende que o batismo, que foi logo a resposta que veio de pronto aqui do etíope, que decidiu por Cristo e já queria se batizar, quando você entende, isso muda algo no seu coração. Então você não quer mais esperar. Ação, né? Claro, a gente hoje entende, né? A gente faz o curso do batismo para que você realmente tenha esse entendimento, para que você faça tendo consciência do que você está fazendo, que não seja guiado por emoção, porque você viu outros fazendo e quer fazer, que não seja uma motivação errada, mas sim o seu anúncio público ali aceitando a Cristo como o seu único Salvador, seu único Senhor. E é uma etapa necessária para todo cristão. E a gente percebe que quando há o entendimento, precisa haver uma resposta de pronto, seja para qualquer outra área ou como seja o próprio caso aqui do versículo, que é a questão de batismo. Quantas entendimento, ação, mudança. Ó, como é que é? Entendimento, gera ação e gera mudança. Foi o que a gente viu ali, né? Olha! Isso, se você for ver o último que a gente leu aqui no podcast, a gente viu o mago que foi... Ele teve ali a conversão, ele se batizou também. Assim como o etíope, só que na diferença é que mesmo depois do batismo ele ainda tinha coisas que ele não entendia. Mas estava no processo ele estava ali no né? processo e o etíope também, só que ele já gerou essa ação nele, nessa mudança. Exatamente. E quantas pessoas que estão hoje dentro da igreja que não são batizadas por N questões. E cada caso, às vezes, é muito específico, né? Mas um que eu ouço e é muito geral é a questão do eu não sinto. E você não tem que sentir para você batizar, é uma decisão que você toma, consciente do que significa. E se por acaso você tem alguma dúvida, fale com o seu pastor, ele está ali para poder te orientar, para poder explicar, assim como o Felipe explicou e trouxe o entendimento da Bíblia. Mas aí tem toda a questão, né? Entendes tu o que lês? O que ele falou? Como que eu vou poder entender se não tem quem me explique? Isso, pergunta ao seu pastor. Tem gente que tem alguma dúvida? Não tenho não. Ele foi Deixa humilde, bem né? o orgulho subir na cabeça e não tem humildade de falar assim, não estou entendendo, eu quero entender. Pode me explicar? E tem pessoas que não têm esse tipo de humildade. Esse eunuco, ele era um cara ele era um cara importante, né? Porque ele é como se fosse um tesoureiro. E ele falou, quem vai me explicar? Quem vai me explicar? E ele deu essa abertura, era para saber, era para ser um cara que soubesse de tudo, que sabia de tudo ali, né? Mas não, ele foi humilde ao ponto de reconhecer, não sei, porque não tem ninguém para me explicar. E ali Felipe teve a abertura para entrar e falar da palavra de Deus, mostrar para ele, explicar a ele. Esse propósito, como o Jânison trouxe, né? Esse expandimento do reino talvez não iria acontecer naquela região por conta disso. Não era nem pela resposta de Felipe, como foi o caso que você trouxe, mas poderia ser o orgulho dele, né? Falar assim, não vou perguntar não, eu vou tentar ler de novo aqui até eu entender. Que você seja persistente, que você leia até você entender, mas não deixe de pedir ajuda, né? Tem pessoas mais instruídas, com um pouquinho mais de experiência, o seu pastor tá aí para te ajudar. A gente tá aqui, né, com toda a humildade, aprendendo aqui junto com você também. Então, a gente precisa entender a palavra. A Bíblia já diz que o povo perece por falta de conhecimento, por falta de entendimento. O texto em si, a letra, não faz nada. A letra, inclusive, vai matar. Mas é o Espírito que vai vivificar, é o entendimento que vai mudar a sua vida. Obrigada, Laísa. Obrigada, John Santos. Partiu? É bom que a Laísa é John Santos. Fica até mais fácil para falar, mesmo sobrenome. Irmãos em Cristo. Irmãos Santos, é isso aí. Irmãos Santos aqui diretamente do Joé. Tchau, pessoal. Já tá indo? Bom fim de semana. Bom fim de semana. Abraço. Valeu. Nosso podcast Bíblico, a gente aprende muito fazendo isso.